Ezequiel capítulo 1, nós já leremos alguns versículos desse livro e quero ressaltar aquilo que pedi semana passada. Peço o favor de que você deixe a sua Bíblia aberta o tempo todo, porque nós vamos passear pelo livro de Ezequiel, ou deixe aí o aplicativo aberto no celular, tire aquela função de apagar em 30 segundos. A intenção é que você veja as maravilhas da palavra, não perca nenhum detalhe do texto bíblico. Então acompanhe comigo a exposição desse livro. E enquanto faz isso, encare ouvir essa mensagem como um exercício. Você não vai apenas receber, você vai trabalhar nessa hora. Eu te convido a participar dessa pregação nesse momento. Eu te convido a focar toda a sua atenção no texto bíblico, a prestar atenção na explicação, a dialogar com as aplicações, a conversar com Deus o tempo todo. Deus, capacite esse pecador que está à minha frente, porque ele precisa dessa mensagem tanto quanto eu preciso, e me capacita a crer nesse texto e a aplicar essas verdades na minha vida. Desafio feito? Tarefa dada é tarefa cumprida. Estejamos trabalhando nessa hora e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta. De todas as perguntas que eu já fiz iniciando o meu sermão, talvez essa é a mais crítica e talvez a mais profunda. O quanto você sabe sobre Deus? O quanto você sabe sobre Deus? Será que você realmente conhece a Deus? Se você tivesse a oportunidade de reunir todas as informações e todas as experiências que você já teve ou não teve com Deus Criador do universo, a que conclusões você chegaria? Por exemplo, você seria capaz de me dizer quem Deus é? Você seria capaz de, ao menos, definir algumas das características de Deus? Um outro exemplo. Você seria capaz de me contar como é que Deus se revela aos homens? Como Ele se apresenta a nós? E como Ele nos mostra essas características? O sermão dessa noite tem como propósito responder essas perguntas, porque elas motivaram a escrita do livro de Ezequiel. Exatamente essas perguntas. Ezequiel é o terceiro profeta conhecido como um daqueles profetas maiores. Esses profetas são chamados assim simplesmente porque escreveram mais que os profetas menores. O seu livro é maior. E nessa categoria a gente já viu, encaixam-se os profetas Isaías e Jeremias, já estudamos sobre isso, sobre os livros deles, Ezequiel e Daniel, que será o alvo do domingo que vem da nossa pregação. Dos 4 profetas maiores, Ezequiel é talvez aquele profeta mais diferente do que todos os outros profetas maiores. Não só por causa de quem ele foi, não só por causa do seu ministério, mas também por conta da época em que ele viveu. Ele viveu uma época única em todos os profetas e por causa da mensagem que ele pregou em específico. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre os tempos de Ezequiel. Mas logo de início eu preciso te informar a respeito de algo muito importante, que é a respeito do conteúdo da mensagem de Ezequiel. Ezequiel ele tem um propósito principal muito claro ao longo dos seus 48 capítulos. Ele quer fazer com que os seus leitores conheçam a Deus. Que eles conheçam a Deus como Deus realmente é. Ezequiel quer tirar das nossas cabeças as ideias pessoais que nós temos a respeito do Senhor e quer nos mostrar como é que o próprio Deus se define, como Ele se apresenta para nós e como Ele age no mundo em que nós vivemos. E nós podemos perceber isso claramente na leitura desse livro, por conta de uma frase que se repete no mínimo 32 vezes ao longo de todos os seus capítulos. A frase é a seguinte: Deus diz assim: e saberão que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Mais de 32 vezes você vai ler isso nesse livro. Então Deus diz
tudo que diz, e Deus faz tudo que faz nesse livro aqui, para mostrar aos homens, e não só aos judeus, mas também a todas as nações, quem Ele é. E o que Deus está dizendo é: eu sou o Senhor. Isso significa que Deus é diferente dos homens, Deus é diferente dos animais, Deus é diferente de qualquer outra coisa que nós encontremos nesse mundo. Deus é diferente dos deuses que os homens criam, que os homens adoram, cultuam. Deus é totalmente outro. Deus é um ser altíssimo, completamente santo, completamente soberano. Um Deus que não cabe na nossa mente finita, limitada, um Deus que está acima da nossa compreensão. É isso que Ezequiel quer mostrar. Mas ao mesmo tempo, a palavra Senhor também significa que Deus é um Deus que se comunica conosco. Um Deus que, da mesma maneira com que está tão distante de nós, está ao nosso lado o tempo todo. E Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele nos criou para isso. E para nos ensinar a fazer isso, a nos relacionarmos com Deus, Ele nos ajuda nesse processo. E Ele inspirou esse homem, chamado Ezequiel, a escrever as palavras desse livro para nos ajudar, para nos conduzir ao relacionamento com esse Deus tão grande. E o Senhor então deseja que nós leiamos Ezequiel. Leiamos a profecia desse homem e aprendamos quem o Senhor é. Para que assim então a gente possa, nós possamos nos relacionar de uma maneira profunda com o autor da criação. Ezequiel começa o seu livro de profecias da seguinte maneira, e você já está em Ezequiel capítulo 1, eu quero ler o versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, é assim que começa o livro de Ezequiel. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Antes de tentar entender as palavras desse versículo que nós lemos, nós precisamos compreender o contexto ao qual Ezequiel estava inserido. Para que a gente entenda melhor essa história, a gente precisa voltar alguns anos atrás. Eu quero que você pense em específico naquela época sobre a qual Isaías e Jeremias profetizaram. Uma época em que Deus iria castigar o pecado de Judá por meio de uma nação inimiga, a nação da Babilônia. Isaías previu que isso aconteceria 100 anos antes. Jeremias vem e 50 anos depois de Isaías é levantado por Deus para reforçar essa mensagem ao povo. Deus irá castigá-los. E como de costume, você sabe que os judeus não deram ouvidos à voz desses profetas e rejeitaram ao Senhor. Então eles continuam rebeldes, continuam em seus pecados, na sua idolatria, não se arrependem como Deus tinha ordenado que fizessem, e aí o castigo do Senhor, enfim, acontece, através das mãos dos exércitos babilônicos. E essa disciplina de Deus veio, poderíamos dizer, parcelada em 3 etapas, veio dividida em 3 etapas. A primeira parte do castigo de Deus foi no ano 605 a.C. Nessa época o profeta Jeremias tinha cerca de 45 anos de idade, ele já profetizava em Judá há um bom tempo, e a Babilônia cerca Jerusalém e a conquista pela primeira vez. Muitos judeus são mortos nessa conquista, e aqueles que sobrevivem se tornam súditos da Babilônia. Alguns deles são levados à Babilônia como prisioneiros de guerra, e dentre esses que são levados havia um jovem chamado Daniel, que futuramente se tornaria profeta. Nós vamos estudar sobre ele domingo que vem. E nesse cenário aqui nós encontramos um outro jovem, um jovem que fica em Jerusalém. Esse jovem é chamado de Ezequiel, que nessa época da primeira invasão tinha apenas 16 anos de idade. Ezequiel era da família dos sacerdotes. A sua família servia dentro do templo, que agora foi derrotado e destruído pelos babilônios. A segunda parte do castigo de Deus foi 8 anos mais tarde, em 597 a.C. Como nós vimos domingo passado, grande parte dos judeus que ficaram em Judá não aceitaram a mensagem de Jeremias que dizia: se submetam à Babilônia, não guerreiem, não resistam, isso é disciplina de Deus. Eles não ouviram Jeremias e eles se revoltam contra a Babilônia e fogem para o Egito, levando consigo o profeta Jeremias contra a sua vontade. Eles fogem de medo do rei da Babilônia. E por conta dessa revolta, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele leva alguns dos judeus sobreviventes ali de Judá
para a Babilônia, uma segunda leva, e ele deixa apenas uma pequena parcela do povo em Jerusalém. E é nessa segunda leva que Ezequiel é levado para a terra da Babilônia. Ezequiel tem 24 anos de idade quando é deportado como prisioneiro de guerra à Babilônia. Antes de morrer no Egito, o profeta Jeremias havia exortado aqueles que seriam exilados, que estariam na Babilônia, para que eles se submetessem ao rei, para que eles se estabelecessem na terra, porque somente dentro de 70 anos é que Deus os livraria do castigo. Eles teriam que enfrentar isso. Não havia escapatória. E foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel, como um bom crente no Senhor, tudo indica que conhece uma judia temente a Deus ali na Babilônia, por quem ele se apaixona e então se casa com essa jovem. Eles compram uma casa às margens de um dos rios da Babilônia e eles começam a se estabelecer naquela terra do castigo de Deus. Acontece que aos 30 anos de idade, enquanto estava na sua varanda de casa, Ezequiel teve visões dadas por Deus. Os céus se abriram e o Senhor revelou o que iria fazer no futuro com o seu povo. E esse foi o chamado de Ezequiel para o ministério de profeta. Ezequiel então pregou ao povo tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu do Senhor naqueles dias. E depois ele escreve essas coisas nos capítulos 1 até 24 desse livro. Em resumo, nesses capítulos, Deus continuava exortando aquele povo contra o seu pecado e chamando aquele povo ao arrependimento. Isso porque havia ainda pessoas em Judá, e as pessoas que sobraram em Judá continuavam na idolatria, apesar de toda a disciplina de Deus. E Ezequiel prega contra esse povo e diz: vocês deveriam se arrepender. Caso vocês não façam isso, o destino de vocês será como todos os outros judeus. Vocês também serão derrotados, serão exilados e Jerusalém será totalmente dizimada. E adivinha o que aconteceu? O povo deu ouvidos a Ezequiel? Não. Nós chegamos então à terceira parte do castigo de Deus, a terceira parcela do boleto que Deus traz para o povo pagar. Esse terceiro momento acontece 11 anos depois de toda essa história, no ano 586 a.C. E essa foi a cartada final do Senhor sobre o seu povo. O rei da Babilônia pôs fim a mais uma revolta dos judeus, e enfim todos aqueles que haviam sobrado em Jerusalém são levados à Babilônia como escravos, como prisioneiros de guerra. E é nesse período que Ezequiel escreve os capítulos 25 até 32 do seu livro, durante a terceira invasão da Babilônia a Judá. E depois disso, Ezequiel cumpre mais 16 anos de ministério, pregando agora a todos os judeus exilados na Babilônia. E é nessa época, pós-invasão babilônica, que Ezequiel escreve os últimos capítulos do seu livro, capítulos 33 até 48. Ao todo, o ministério de Ezequiel dura 22 anos. E ao término desse período, Deus aposentou Ezequiel do ministério de profeta, e foi ali que Ezequiel morreu, sem que pudesse experimentar o retorno prometido por Deus ao seu povo ao término dos 70 anos. E toda essa mensagem tem, como nós já falamos, o propósito de fazer com que os seus leitores saibam que Deus é o único Senhor de toda a terra. E para que a gente possa tentar resumir toda essa mensagem, eu quero propor dividir o nosso tempo em 3 partes. E eu vou seguir a divisão do livro, tá? Não é porque nós somos batistas, né? Mas o livro se divide em 3 partes, então não tem muito o que fazer. Nessas 3 partes nós vamos descobrir 3 descrições que Deus faz de si mesmo. 3 descrições que Deus faz de si mesmo e que nos mostram que Ele é o único Senhor. A primeira descrição que Deus faz de si mesmo em Ezequiel é a seguinte: para você que quer tomar nota, anote. Eu, o Senhor, sou misericordioso. Eu, o Senhor, sou misericordioso. E Deus diz isso nos capítulos 1 até 24 de Ezequiel. Ter misericórdia é o mesmo de ter compaixão ou ter piedade para com alguém que é fraco, alguém que é miserável, alguém que é pobre. Assim é que estava todo o povo de Judá antes da última invasão dos babilônios. E mesmo em uma situação tão deplorável, uma situação de pecado, de vergonha,
a grande parte dos judeus ainda continuava obstinada na sua idolatria, na sua rebeldia contra o Senhor. E muitos daqueles que tinham sido levados ao cativeiro na Babilônia, e quase todos aqueles que ficaram em Jerusalém, continuavam resistentes à disciplina de Deus. E eles achavam que se eles pegassem as suas lanças e se lutassem contra os seus inimigos e confiassem no Egito, eles conseguiriam se livrar do castigo do Senhor. Aquele castigo que foi prometido pelos profetas, eles achavam que podiam anular o decreto de Deus. Mas o castigo era inevitável. Deus já havia dito e Deus iria cumprir o que prometeu. Mas mesmo assim o Senhor levanta mais um homem para pregar para o povo. E com isso o alvo não era apenas anunciar mais castigo a Judá, porque o castigo já estava decretado, mas o alvo de Deus a levantar Ezequiel era de alguma forma tentar despertar o arrependimento daquele povo. Então, ao levantar mais um profeta para confrontar os judeus, Deus está agindo com misericórdia. É um ato de misericórdia do Senhor. Quando Deus chama Ezequiel ao ministério, Deus está se mostrando misericordioso para com aquele povo miserável, aquele povo rebelde. E no capítulo 1, Deus faz com que Ezequiel tenha uma visão bem diferente, para não dizer estranha. Eu te convido a ler em casa, porque por causa do tempo não dá para ler, mas é uma visão bem esquisita. É difícil de desenhar essa visão aqui. Nós poderíamos tentar resumir a visão que Ezequiel tem a partir do versículo 2, como Deus aparecendo em toda a sua glória, assentado sobre o trono de uma grande carruagem. Essa carruagem é puxada por 4 querubins. É mais ou menos isso que Ezequiel está vendo aqui. E a mensagem que o Senhor quer passar para ele nessa visão é a seguinte: olha, Ezequiel, eu reino sobre o trono do mundo, e eu sou soberano sobre todas as nações, eu vejo todas as coisas, eu controlo todas as coisas, eu reino sobre todas as nações. E em resposta a essa visão, a reação do profeta é a seguinte: perceba o que ele diz no versículo 28 do capítulo 1. O finalzinho do versículo 28, nós não leremos ele inteiro. A última frase do versículo 28. Quando vi isso, quando ele presenciou aquela cena, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Ele diz que a aparência da glória do Senhor lhe aparece. E Ezequiel não resiste a tudo aquilo que ele vê. E ele cai deitado no chão, em completa reverência a Deus. Então, o Senhor fala com ele, e o Senhor lhe manda ficar de pé no capítulo 2. Mas Ezequiel não encontra forças em si para se levantar. Então nós lemos no capítulo 2, versículo 2. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. O Espírito de Deus toma conta de Ezequiel, dá para ele a capacidade de se colocar de pé na presença do Senhor. Então o profeta escuta tudo aquilo que o Senhor diz. Olhe o que dizem os versículos 3 até 7. Capítulo 2, versículos 3 até 7. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. São filhos obstinados e rebeldes. Eu te envio a eles para que lhes digas: assim diz o Senhor Deus. E esse povo rebelde, quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. E tu, ó filho do homem, não temas a eles, nem as suas palavras. Não temas, mesmo que sarças e espinheiros te cerquem, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com a presença deles, embora sejam um povo rebelde. Tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O chamado de Ezequiel era tão duro quanto o chamado dos outros profetas que o antecederam. Ele tinha de pregar ao povo, e ele faria isso em nome do Senhor, mesmo que o povo não o escutasse. Perceba que o propósito de Deus ao enviar Ezequiel é descrito para nós no versículo 5. Quer o povo ouça, quer o povo não ouça Ezequiel, toda a nação, perceba o que diz o versículo 5, saberá que um profeta esteve no meio dela.
quando o castigo viesse. Aquele homem era uma prova viva da misericórdia de Deus sobre o povo. Ele estava ali para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. E quando os judeus olhassem para Ezequiel, eles deveriam reconhecer que Deus não havia desistido daquele povo ainda. Mas no capítulo 3, Deus já dá um alerta para Ezequiel, já dá um aviso. Capítulo 3, versículo 7, olha o que nós lemos. Capítulo 3, versículo 7. Mas a casa de Israel não aceitará ouvir-te, pois não querem me escutar, porque toda a casa de Israel é obstinada e rebelde. Antes mesmo de começar a pregar, Ezequiel já sabia qual seria o resultado do seu ministério. Qual que é o resultado? Ninguém vai escutá-lo. Ele pregaria por 22 anos ao povo todo, e ninguém lhe daria ouvidos. Quem é doido de entrar num negócio desse? Pois é, ele não tinha muita opção. E por causa disso, a resposta do profeta é a seguinte, capítulo 3, versículo 14. Novamente ele cai, e aí diz o texto: então o Espírito me levantou e me levou, e saí amargurado, com meu espírito indignado, e com a mão forte do Senhor sobre mim. Ezequiel diz que sentiu um profundo gosto amargo dentro do seu coração, por causa daquela dura tarefa que ele tinha pela frente. E talvez o pior era saber que o seu próprio povo, um povo tão rebelde, não se arrependeria. Se dependesse de Ezequiel, ele diz: olha, a missão que Deus me deu nem teria início, eu nem me levantaria daqui. Mas ele diz que o Espírito do Senhor o fortaleceu para que ele não desistisse, e o Espírito o capacitou a pregar ao povo. E então Deus reforça o chamado de Ezequiel a partir do versículo 17 do capítulo 3. Capítulo 3, versículos 17 até 21. Olhe comigo aí. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá no seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas, se advertires o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência, e tu livraste a ti mesmo. Um atalaia era uma espécie de vigia, era uma espécie de sentinela, que passava a madrugada acordado ali observando, guardando a cidade. E Deus diz para Ezequiel: coloquei você nessa função sobre o meu povo. Na verdade, não só sobre o meu povo, sobre todas as nações. Você vai ser o responsável por alertar a casa de Israel dos perigos que estavam por vir. Mas esses perigos não vêm dos inimigos de fora, mas os perigos virão das minhas próprias mãos, Ezequiel. Porém, Ezequiel, a sua própria vida também estará em risco nessa missão, porque ele diz para Ezequiel: se eu te ordenar, Ezequiel, que você pregue contra alguém, e você não fizer isso, talvez porque você vai ter medo de confrontar aquela pessoa, talvez porque você vai ter vergonha de fazer isso, você também, Ezequiel, vai ser culpado do sangue daquela pessoa, você vai ser culpado do castigo que eu vou trazer para ela, porque você não fez seu papel. Mas Deus diz para Ezequiel: se você pregar como eu te ordenei, tiver coragem, confrontar as pessoas, mesmo que elas não te escutem, Ezequiel, eu não vou te castigar por isso, porque você haverá feito o seu papel de atalaia, de sentinela. E assim então Ezequiel começa o seu ministério. Tente se colocar no lugar desse homem. Ele tem de pregar uma mensagem dura ao povo, sabendo que ninguém o ouvirá, colocando a sua vida em risco caso não cumpra as ordens do Senhor,
mas pelo menos ele é capacitado e sustentado pelo Espírito do Senhor. Pelo menos porque, pelo menos é pouco. Ele está capacitado pelo Espírito. E nos capítulos 4 até capítulo 24 desse livro, pela graça de Deus, Ezequiel cumpre parte da sua missão. Então ele prega ao povo através de vários símbolos. Você lê várias imagens, vários sermões, visões, sinais, parábolas, explicações. É uma variedade de elementos que ele usa na sua pregação. E em muitas dessas pregações, a própria vida de Ezequiel era uma ilustração da sua mensagem, como a gente viu em Jeremias domingo passado. Mas a maior de todas as ilustrações, e ao mesmo tempo a pior de todas elas, é o que nós lemos no capítulo 24. Te convido a avançar até o capítulo 24. Nós leremos versículos 15 até 18. Ezequiel 24, de 15 a 18. Ezequiel diz assim: novamente a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia, não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Ata o teu turbante na cabeça e põe os sapatos nos pés. Não cubras os lábios e não comas o alimento dos homens. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. E na manhã seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. De manhã cedo, na sua devocional, Deus anuncia a Ezequiel que com um só golpe tiraria dele aquilo que ele tinha de mais precioso, o que é chamado de desejo dos seus olhos. Deus tiraria a sua esposa, apenas alguns anos depois de ele ter se casado com ela. Ele não deveria lamentar nem chorar por ela, mas apenas gemer em silêncio. O propósito disso está no decorrer do texto, nós não leremos por conta do tempo, mas era para que Ezequiel ilustrasse com a sua própria experiência o que aconteceria com o povo dentro de pouco tempo. Eles perderiam seus entes queridos e não teriam sequer tempo de lamentar pelos seus mortos. Então a dor de Ezequiel iria ilustrar a futura dor do povo, e principalmente a dor de Deus ao ver Judá tão rebelde contra ele. Então Ezequiel, depois de ouvir uma devocional dessa do Senhor, ele se levanta, ele prega ao povo, e ao chegar em casa à tarde, sua esposa morre. E impressionantemente, esse homem obedece a tudo o que o Senhor lhe ordenou, e no dia seguinte ele não lamenta a morte da sua companheira. Queridos, apesar de ser tão duro com o seu profeta, Deus está sendo misericordioso com o seu povo. Ezequiel está sim sofrendo, mas ele está sofrendo em favor de Judá. O Senhor colocou Ezequiel entre os judeus para chamá-los ao arrependimento enquanto havia tempo. E para ilustrar o que aconteceria ao povo, Ezequiel teve de pagar o preço de ter sido chamado pelo Senhor como atalaia sobre Judá. E é isso o que acontece muitas vezes com aquele que é chamado a pregar ao povo de Deus. Ele é o primeiro a sofrer na própria pele a dor, a vergonha, a miséria e a humilhação do castigo que o povo irá sentir caso não se arrependa. Isso significa que se há entre nós algum homem de Deus que confronta os nossos pecados, que nos chama ao arrependimento, é porque o Senhor está sendo misericordioso conosco. O Senhor está nos dando mais tempo para que a gente se volte para Ele. Ao mesmo tempo, isso significa também que esse homem de Deus já está de alguma maneira sofrendo em nosso favor.
Ele está sofrendo como uma forma de ilustrar para nós a dor que nós iremos sentir caso não nos arrependamos. E é por isso que Deus colocou esses homens na nossa vida, para nos alertar quanto ao castigo e nos chamar ao arrependimento. Então, esse homem de Deus, ou no caso dessa igreja, estes homens de Deus que pastoreiam essa igreja, são uma amostra da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Porque esses homens sofrem ao pregar para nós. Eles sofrem para que nós não tenhamos de sofrer o castigo de Deus contra o nosso pecado. Por isso, toda vez que você ver o sofrimento de um líder, você ver a dor de um líder, não apenas lamente por esse líder, mas se arrependa dos seus pecados. Porque o que você vê, a dor que você vê na vida desse homem, é uma ilustração do castigo que virá sobre você, caso você não se arrependa dos seus pecados. Mas a misericórdia de Deus também se estende ao pregador. Não só ao povo, mas mesmo que a missão do pregador seja dura e que as perdas durante o caminho sejam amargas, sejam cruéis, é o Senhor quem o sustenta. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. Nós vimos o Espírito do Senhor o levantava, o Espírito do Senhor o capacitava. E é interessante porque o próprio nome de Ezequiel prova isso. Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece. Quando os pais de Ezequiel dão esse nome para ele, já era um vislumbre de como seria a sua vida, de como seria o seu ministério. Em tudo Deus fortaleceu Ezequiel, e assim ele faz com os seus pregadores. O Espírito do Senhor o sustenta e o capacita a ficar de pé mesmo em meio a tanta dor. O Espírito do Senhor o mantém de pé e o consola nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. Isso também é mostra da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Essa é a primeira descrição do próprio Deus ao seu povo, para nós aqui nessa noite, através de Ezequiel. Eu, o Senhor, sou misericordioso. Portanto, aproveite essa oportunidade que você tem hoje e se arrependa dos seus pecados antes da disciplina. A segunda descrição que Deus faz de si mesmo em Ezequiel está nos capítulos 25 até 32. Deus diz assim: eu, o Senhor, sou justo. Eu, o Senhor, sou justo. Após essa cena do capítulo 24, da morte da esposa de Ezequiel, Deus enfim traz o castigo prometido a Judá. Apesar da misericórdia do Senhor sobre a vida daquele povo, ele não se arrependeu, continuou obstinado, rebelde, e a queda final de Jerusalém acontece. E enquanto lá em Jerusalém os exércitos babilônicos, eles destroem o que havia sobrado de Judá, matam todos os rebeldes, saqueiam as casas e separam pessoas para levar para a Babilônia. Na Babilônia, Ezequiel continua profetizando. Só que agora Ezequiel para de pregar aos judeus e passa a pregar a um povo diferente. Nos capítulos 25 até 32, Deus ordena que o profeta Ezequiel agora se vire para os estrangeiros que viviam na Babilônia. Homens e mulheres, crianças que talvez viviam como prisioneiros de guerra ou como aliados da Babilônia, e o Senhor manda que ele pregue a essas pessoas. Eu quero que você preste muito bem atenção no que está acontecendo. Nós leremos bem pouco desse trecho, eu acho que quase nada. Mas o que está acontecendo nesse bloco do livro é o seguinte: nós temos Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Deus Altíssimo. Ele tem de pregar às pessoas das outras nações. E essas pessoas, elas não criam no Senhor. Essas pessoas tinham seus próprios deuses. E o que Ezequiel tinha que pregar? Adivinha o que Ezequiel tinha que pregar contra esse povo? Juízo. Juízo contra os seus pecados. Deus irá castigar também as nações vizinhas por causa da sua idolatria e da sua maldade. E nessa lista se encontram nações como Amon, Moabe, Edom e Filístia. Capítulo 25 cita essas 4 nações. Depois, capítulos 26 até 28, Tiro e Sidom são 2 nações. E enfim, capítulos 29 até 32, Deus gasta todos esses capítulos para condenar o Egito, a nação na qual o povo tanto buscava socorro. Eu irei castigar o Egito também. Algo interessante é que todas essas nações, ou elas estavam em um dos dois lados, ou elas tinham deuses falsos, deuses que elas usavam para substituir o Deus verdadeiro, o Senhor de Israel, o Criador dos céus e da terra,
Ou essas nações estavam no segundo cenário. Elas consideravam os seus próprios reis como deuses, ou como filhos dos deuses. Esse era o caso do Egito. O faraó era considerado um filho dos deuses. Então, quando Deus promete castigo contra a idolatria desses povos pagãos, além de disciplinar o seu povo rebelde pelos mesmos pecados, o que Deus está fazendo é demonstrando algo do seu caráter. Deus é justo. E por conta disso, Deus não tolera o pecado, seja ele cometido por quem for, seja do seu povo, seja das nações que não acreditam em Deus. Ao mesmo tempo, isso também demonstra para nós que Deus é o juiz de toda a terra. Deus julga até mesmo o pecado daqueles que não creem nele. O Senhor é Deus, e continua sendo o Altíssimo sobre toda a criação, quer você creia nele ou não. E Deus não pede permissão das pessoas para reinar sobre elas, para reinar sobre o universo. O Senhor é o rei de toda a terra, e o Senhor tem todas as nações na palma das suas mãos. Ele é rei. Isso significa então que ele julga, ele castiga o pecado de todos os homens, mesmo que esses homens finjam ou neguem que ele existe, finjam que ele não existe. No final das contas, todo e qualquer pecado será julgado por Deus, porque Deus é justo, até de nações que não creem nele. Agora eu quero te convidar a perceber essa justiça um pouquinho mais de perto, ao ver como é que Deus lida com o pecado do seu próprio povo. Eu queria que você voltasse algumas páginas, nós sairemos desse segundo trecho, mas tem algumas palavras no capítulo 18 de Ezequiel, que são muito preciosas para a gente entender a justiça de Deus. Capítulo 18. Deus aqui está falando antes da Babilônia derrotar de vez a nação de Judá. É antes do castigo final, né? Capítulo 18 de Ezequiel, versículos 1 a 4. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará esse provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Antes de ser castigado de forma definitiva, o povo de Judá tinha apenas uma reclamação na sua mente. Era comum você ouvir o seguinte desse povo: Deus está sendo injusto com a gente. Porque os nossos pais é que foram rebeldes, os nossos pais é que quebraram a aliança com o Senhor, e nós estamos sendo ameaçados de exílio por causa deles. O pecado é deles, mas o castigo sobrou para nós, eles morreram e nós é que pagamos. Nós vemos essa ideia sendo retratada por meio do provérbio que os judeus diziam uns aos outros no versículo 2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Na nossa cultura aqui seria a mesma coisa de dizer o seguinte: os nossos pais comeram caqui verde e foram nossas bocas que amarraram. Ou os nossos pais cometeram crimes e somos nós quem vamos presos. Mas Deus diz que isso não era verdade, versículos 13 e 4. E que eles deveriam parar de afirmar isso. Portanto, ele afirma no versículo 4 que aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, se o pai pecar, o pai irá pagar por seu pecado. Se o filho pecar, o filho pagará por seu pecado. Isso significa que as desculpas dos judeus não tinham fundamento. Eles não estavam sofrendo por causa do pecado dos seus pais. Sim, os seus pais foram rebeldes no passado, os seus pais quebraram a aliança com Deus, mas aquela geração era tão rebelde quanto a geração anterior. Eles imitavam o pecado dos seus pais. Eles também eram culpados diante do Senhor. E depois de explicar isso claramente através de alguns exemplos, Deus conclui o seguinte no capítulo 18, versículos 20 a 21. Olha lá. Versículos 20 e 21. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. O castigo do Senhor virá
para quem pecar contra ele, tanto o pai quanto o filho. E da mesma forma, o perdão de Deus ainda estaria disponível a quem se arrependesse dos seus pecados, a quem se convertesse dos seus maus caminhos para a justiça. Então, se alguém for filho de um homem rebelde contra Deus, essa pessoa não irá sofrer o castigo de Deus por causa dos pecados do seu pai. Da mesma forma, se essa pessoa se tornar alguém rebelde contra o Senhor, mas se arrepender, ela não irá colher o castigo de Deus contra os seus pecados. E é isso que o Senhor deseja que aconteça, não só com todo o seu povo, mas também com as nações ao redor. Olha os versículos 23 e 24 agora. Por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e praticando o mal, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não se terá lembrança de toda a justiça que houver feito, morrerá por ser infiel e pelo pecado que cometeu. Deus não tem prazer em destruir os homens. O inferno não é o local onde Deus está se alegrando e dizendo: como eu amo ver almas no inferno. Não. O que Deus diz aqui é que Ele disciplina os homens, Ele julga os homens, porque Ele é um Deus justo e Ele tem de punir o pecado. Mas o seu desejo é que esses homens se arrependam, que esses homens se convertam dos seus maus caminhos. Deus quer salvar o pecador. Porém, se esse pecador continua rebelde, continua em seu pecado, continua se afastando da justiça, o Senhor não tem outra opção a não ser julgá-lo e castigá-lo por sua rebeldia. Lembra que eu te falei que o castigo de Deus viria sobre as nações vizinhas de Judá por causa da idolatria daquelas nações? Eles se faziam deuses, ou aos seus reis, ou aos seus ídolos. Pois olha que interessante, os judeus não eram diferentes daquelas nações. Observe o capítulo 14, volte agora mais algumas páginas. Capítulo 14, versículo 2 e 3. Nós leremos versículos 2 e 3 e depois o versículo 6. Capítulo 14, versículos 2, 3 e 6. E a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Versículo 6. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixai os vossos ídolos. Desviai o rosto de todas as vossas abominações. Perceba, os judeus, eles se orgulhavam tanto de não serem idólatras, de cultuarem ao único Deus do universo, único Deus verdadeiro, mas mesmo que eles não tivessem estátuas diante de si, de vários deuses, eles tinham levantado ídolos dentro do seu próprio coração. Por fora eles cultuavam a Deus, mas por dentro se dobravam aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados, aos seus próprios ídolos. E diziam que aquilo era Deus. Por isso Deus conclui que caso alguém do povo não se arrependa e continue nessa idolatria às ocultas, uma idolatria que ninguém vê, só Deus sabia. Olha o que Deus faria, versículo 8. E voltarei o rosto contra esse homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o exterminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E era isso que estava acontecendo naquele exato momento em que a Babilônia conquistava Judá, de uma vez por todas. Deus estava exatamente castigando o seu povo por causa da sua idolatria. Da mesma forma com que Deus iria castigar as nações vizinhas pelo mesmo pecado. E uma das maiores consequências deste castigo seria a seguinte: olha mais algumas páginas anteriores, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Uma das maiores consequências do castigo de Deus. Diz assim: e a glória do Senhor se levantou do meio da cidade e se pôs sobre o monte, ao oriente da cidade. Ezequiel tem aquela visão daquela carruagem sobre a qual Deus estava em cima, lá no início do livro.
E ele tem uma visão dessa carruagem sendo carregada pelos 4 querubins para fora da cidade de Jerusalém. Assim, a glória do Senhor, que representava a presença de Deus entre o povo, ela estava se retirando de sobre os judeus. Deus os havia abandonado. Imagine Deus pegando o seu banquinho e saindo da igreja, indo para o outro lado da rua. Vocês querem cultuar os seus deuses, fiquem aí com eles. Eu saí daqui. Esse era o castigo de Deus contra o povo de Judá, porque Deus é justo. Sabe o que tudo isso significa? Significa que todos nós deveríamos estar cientes de que somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos, e em especial pelos nossos pecados. Perante o justo Senhor não há justificativas, não há desculpas que nos inocentam. Não há apelação, não há habeas corpus que nos livre da culpa, do castigo, da pena contra os nossos pecados. Diante de Deus não há defesa contra aquilo que nós fazemos de errado. Se nós pecamos contra o Senhor, nós iremos responder a Ele por cada um dos nossos atos. E ninguém e nada desta terra pode nos livrar desse juízo. Afinal de contas, mesmo que nós façamos como Judá fez, mesmo que nós busquemos socorro em outras nações, ou que nós joguemos a culpa dos nossos pecados nos nossos pais, Deus irá julgar tanto o nosso pecado, quanto o das outras pessoas, sejam elas as outras nações, ou sejam os nossos pais que pecaram. No final todos serão julgados. Isso significa que você pode até tentar fugir de Deus, fugir do Deus justo. Você pode buscar socorro em outras religiões, você pode ir atrás de outros deuses, você pode até mesmo ir atrás de até outras definições de Deus, umas definições mais brandas, mais palatáveis, mais adocicadas, definições que digam, não, Deus não é um Deus irado, Deus não castiga pecados, Deus é alguém que é amor, Deus aceita todos como estão. Você pode fazer isso, você é livre para fazer isso, mas mesmo que você faça isso, e tente fugir da presença de Deus, da justiça de Deus, negando a sua culpa, jogando a sua culpa para as outras pessoas, justificando os seus erros, Deus, o Senhor, continua sendo justo e nada do que nós façamos vai mudar isso. Diante dele nós somos responsáveis pelos nossos pecados, nós somos responsáveis pela nossa idolatria, e um dia nós teremos de enfrentar a sua justiça de uma vez por todas. Não há como fugir. Essa é a segunda descrição do próprio Deus ao seu povo, no livro de Ezequiel. Eu, o Senhor, sou justo e punirei todo e qualquer pecado nesse mundo. A terceira e última descrição que Deus faz de si mesmo em Ezequiel está nos capítulos 33 até 48, o último trecho desse livro. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, sou soberano. Eu, o Senhor, sou soberano. Como nós já vimos lá no início dessa mensagem, essa última parte de Ezequiel, do capítulo 33 até o final do livro, foi escrita depois da derrota final dos judeus para a Babilônia. Aqueles que não foram mortos na batalha são enfim deportados às terras babilônicas, e ali eles vão cumprir os anos de exílio que Deus havia prometido. E é nesse período que o Senhor revela ao seu povo, por meio de Ezequiel, o que irá acontecer no futuro. E em resumo, o que Deus promete à nação de Judá nesse bloco aqui, é que um dia Ele irá restaurar essa nação. Depois daquela disciplina, um dia eles iriam voltar à terra prometida, e Deus faria voltar a sua glória sobre o seu povo, e Deus viveria com eles novamente. Porém, quando nós lemos esse trecho, nós percebemos que aquilo que estava por vir ao povo era infinitamente melhor do que aquilo que eles já tinham vivido naquela terra de Israel até aquele momento. Nós podemos descobrir isso respondendo a 4 perguntas simples que nos ajudarão a estudar esse último bloco do livro, que são as seguintes. Primeira, o que Deus irá fazer? Segunda pergunta, por que Deus fará isso? Terceira pergunta, como Deus fará isso? E quarta pergunta, quando isso será feito? Primeira, o que Deus irá fazer. Segunda, por que Ele irá fazer isso. Terceira, como. E quarta, quando isso será feito.
Primeira pergunta: o que Deus irá fazer? Observe o que Deus promete no capítulo 36. Capítulo 36, versículos 24 até 28. Capítulo 36, versículos 24 até 28. Olha, acompanhe comigo a leitura. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Perceba quantas promessas Deus faz ao seu povo aqui. Primeiro, ele diz que iria buscar todo o seu povo de todas as nações para onde eles foram levados e os reuniria novamente em sua própria terra. Segundo lugar, o Senhor diz que iria purificar o seu povo dos seus pecados e eles não seriam mais idólatras. Isso porque a terceira promessa é que ele iria dar um novo coração ao povo, ia colocar neles um coração de carne e tirar aquele coração de pedra, um coração que era capaz de temer ao Senhor, um coração que era capaz de obedecer a Ele em todas as coisas. E isso aconteceria quando Ele colocasse o seu Espírito sobre as pessoas. E enfim, a quarta promessa que Deus faz aqui é que Judá voltaria a ser o povo de Deus e viveria para sempre na presença do Senhor. Então, no futuro, Deus irá restaurar o seu povo. Mas é isso que Deus vai fazer. Mas por que Ele vai fazer isso? Qual é o motivo por trás dessa restauração? A segunda pergunta, para entender o que esse trecho final do livro diz, é: por que Deus fará isso? Por que Deus fará isso? Quando Judá foi derrotada pelos seus inimigos, era natural que as nações ao redor pensassem o seguinte: provavelmente nós pensaríamos a mesma coisa. Bom, vamos fazer uma lógica aqui. Se os judeus dizem que são servos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e mesmo assim eles foram vencidos pela Babilônia, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esse Deus não é tão grande assim. Na verdade, ele pode até ser grande, mas os deuses da Babilônia são deuses maiores do que o Senhor. Esses deuses é que são dignos de serem temidos. Você percebe o que está acontecendo aqui? Se Judá é a nação de Deus, e mesmo assim ela é derrotada pela Babilônia, então Deus foi derrotado. Deus é um Deus fraco, tanto quanto aquele povo era fraco. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que Deus perdeu essa batalha para os deuses babilônicos, porque eles são maiores do que o Senhor? Será que é isso? Sim ou não? Resposta de EBD de criança: não, não é. Tá bom, mas vamos ver o texto dizer isso. No início do discurso que nós lemos aqui, Deus nos responde essa pergunta, dizendo por que Ele iria restaurar o seu povo no futuro. Olha, capítulo 36, versículos 22 e 23. 36, 22 e 23. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Enquanto ainda estava lá na terra de Jerusalém, os judeus haviam profanado, haviam contaminado, poluído o nome do Senhor entre as nações. Na Bíblia, o nome de Deus tem a ver com a sua reputação. Em outras palavras, por causa dos pecados e da idolatria, Judá havia manchado a reputação, manchado a honra de Deus, e havia passado uma visão deturpada de quem Deus é para as nações. É por isso que Deus iria castigar o seu povo, porque Deus faria isso para que todos ao redor percebessem
que ele era o Senhor, e que os judeus estavam sendo disciplinados porque não o representaram como deveriam. Ou seja, o que Deus diz, é por causa do meu santo nome, que eu permito que o meu povo seja conquistado pelos seus inimigos. Isso não tem nada a ver com a fraqueza de Deus diante dos outros deuses. Na verdade, isso nada tinha a ver com aqueles ídolos das outras nações. Tinha a ver com a glória de Deus, tinha a ver com a reputação de Deus. Isso é muito importante para mim e para você. A nossa história não tem nada a ver conosco. A nossa salvação não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o nome de Deus. É por causa do nome dele, é por causa da reputação dele, que ele faz a obra que faz nas nossas vidas. Você não é a pessoa mais importante para Jesus. O nome dele é. E ele faz tudo o que faz por causa da sua glória e não por nossa causa. E nós somos felizes porque somos convidados a participar disso. Os babilônios conquistaram Judá, não porque os seus deuses eram mais fortes do que o Senhor, mas porque o Deus verdadeiro estava disciplinando o seu povo e mostrando que ele era superior a todas aquelas nações, porque aquelas nações estavam sendo controladas por ele. Aqueles deuses que se orgulhavam da vitória, na verdade, eram servos do Deus Altíssimo. Eles não tinham escolha, eles tinham que conquistar Judá, mesmo que não quisessem. Tanto é verdade que quando o Senhor julgasse aquelas nações pelos seus pecados e derrotasse de uma vez por todas a Babilônia, o Senhor demonstraria que ele é maior do que todos os deuses e que os povos pagãos não passam de fantoches nas suas mãos. Os povos pagãos não passam de fantoches nas mãos do Deus Altíssimo. Deus iria restaurar o seu povo por causa do seu nome, para restaurar a sua reputação entre os povos e para que Judá o representasse verdadeiramente como deveria, em santidade. Então, no final das contas, Deus demonstraria que ele é o Senhor a todas as nações da terra, quando ele restaurasse a nação de Judá. É por isso que Deus faria isso. Terceira pergunta, como Deus fará isso? O que ele fará? Irá restaurar Judá. Por quê? Por causa do seu nome. Terceira pergunta, como ele vai fazer isso? Deus nos responde no capítulo 34. Volte algumas páginas aí. Versículos 11 e 12. Capítulo 34, versículos 11 e 12. Eu lerei 11, 12 e depois o versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Versículo 15. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus afirma que ele mesmo irá resgatar o seu povo, como um pastor que vai atrás das suas ovelhas perdidas e traz elas em segurança para o aprisco, e ali as faz repousar em segurança, em paz. E um pouco mais adiante, nos versículos 22 a 24, o Senhor explica como é que irá fazer isso. 22 a 24. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. Esse descendente, melhor dizendo, Deus salvaria o seu povo por meio de um descendente de Davi. Um rei, que além de governar sobre as ovelhas de Deus, irá pastoreá-las, irá cuidá-las para Deus. Mais à frente Deus explica isso com mais detalhes. Capítulo 37 agora, versículos 24 até 28. 37, 24 a 28. Diz assim: meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela para sempre, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, e meu servo Davi será seu príncipe eternamente.
farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Esse descendente de Davi, que será pastor do povo de Deus, reinará sobre as ovelhas de Deus e as fará obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Eles receberão uma nova terra, uma terra muito melhor que a antiga, a terra de Canaã. Isso porque eles poderão habitar nela em paz para sempre. Não haverá inimigos, ninguém os tirará de lá. Não só isso, mas nessa nova Jerusalém, Deus irá estabelecer o seu santuário, o seu novo templo, no meio do povo. Não será mais dentro do tabernáculo, dentro do templo, mas será no meio do povo. E por meio disso, Deus irá habitar novamente com o seu povo, e eles serão santificados por causa disso. E quando esse rei e pastor, filho de Davi, vier para salvar o povo de Deus e inaugurar esse novo tempo na história do mundo, observe o que irá acontecer. Capítulo 37, agora alguns versículos anteriores, versículo 14. Nós lemos esse texto no início desse culto. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Depois de ter uma visão cheia de ossos secos, Ezequiel é convocado a pregar a palavra de Deus a esses ossos. Os ossos começam a se ajuntar, carne, nervo, envolvem esses ossos, e eles voltam a aparecer como defuntos. Então Deus ordena que Ezequiel clame ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê vida àqueles cadáveres, e é isso que o profeta faz, ele ora ao Espírito. E aí Deus diz nesse versículo que irá colocar o seu Espírito sobre o povo, um povo morto no pecado, e esse povo viverá novamente. E quando o rei, pastor, filho de Davi vier para salvar o seu povo, o povo do Senhor, ele irá encher esse povo com o Espírito de Deus, para que esse povo se torne santo, e esse povo tenha vida, e então esse povo possa viver nessa nova terra que o Senhor preparou para ele. É assim que Deus restauraria o seu povo. Restava apenas mais uma última pergunta. Qual a pergunta que falta? Quando? Quando Deus fará isso? Quando Deus fará isso? Lembra que quando Deus disciplina Judá, Ele faz com que Ezequiel tenha uma visão da glória de Deus deixando Jerusalém? Lembra disso? A glória de Deus naquela carruagem sai de Jerusalém, é um símbolo de que Deus estava abandonando o seu povo. Pois então, depois de assegurar tudo isso que nós já lemos, o Senhor faz uma última promessa, em mais uma visão de Ezequiel, capítulo 43, versículo 5. 43, versículo 5. Na verdade, versículos 4 e 5. E a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Aquele templo, na Nova Jerusalém, tem o retorno da glória de Deus, preenchendo todo aquele local. Deus está voltando para o seu povo. E isso significa o seguinte: olha como o livro de Ezequiel termina, capítulo 48, versículo 35. O último versículo do livro. Deus está descrevendo as dimensões da Nova Jerusalém, e depois de fazer isso, ele termina a sua mensagem, por meio de Ezequiel, dizendo o seguinte. Eu vou ler o versículo inteiro. Capítulo 48, versículo 35. Essa Nova Jerusalém terá 18.000 côvados ao redor. E agora, olha o que o texto diz. E desde aquele dia, o nome da cidade será: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Deus voltará a habitar entre o seu povo. E essa habitação será melhor do que aquela do passado, porque será em plena santidade e justiça. E quando é que isso aconteceu? Bom,
Nós poderíamos responder essa pergunta, quando Deus fará isso, dividindo a resposta em 3 partes. A primeira parte, essas promessas começaram a se cumprir quando, depois de 70 anos de cativeiro, Deus liberta o seu povo das mãos da Babilônia e eles voltam para Jerusalém. Mas não é aí que tudo isso se cumpriu, porque nós não vemos tudo isso se cumprindo nos nossos dias. A segunda parte do cumprimento dessas promessas é que elas foram possibilitadas quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. E nos escritos do Novo Testamento nós descobrimos isso. Por exemplo, quando nós lemos Mateus, nós percebemos que ele diz que Jesus era aquele descendente de Davi prometido por Deus. O evangelista Marcos diz que Jesus inaugurou o reino de Deus. Lucas nos diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. João nos informa que ele foi o próprio templo do Senhor na terra. E que ele era, lembra de João 10? Ele era aquele bom pastor prometido por Deus ajudar. Ainda em João nós lemos que através de Jesus os homens puderam novamente ver a glória de Deus sendo manifesta e sendo representada nesse mundo de forma perfeita. O livro de Atos nos informa que ao morrer e ressuscitar, Jesus inaugurou esse novo tempo. Ele restaurou o povo de Deus por meio do perdão de pecados e ofereceu esse perdão a todas as nações da terra, e ele derramou a todas as pessoas que creem nele o Espírito de Deus. E a este povo, um povo que agora une judeus e gentios que creem no Rei Jesus, ele deu o nome de igreja, a qual o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que é uma construção de pedras vivas, edificadas como casa espiritual de Deus, o local onde o Senhor habita nesse mundo. Então, a terceira parte do cumprimento dessas promessas será no futuro, quando Jesus voltar em glória nos céus e levar a sua igreja para a Nova Jerusalém, que Ele tem preparado para todos os que creem nas suas promessas. A glória de Deus retornou na pessoa de Jesus e hoje habita na igreja. E nós veremos o cumprimento de todas essas promessas quando Jesus voltar. Essa é a terceira descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Ezequiel. Eu, o Senhor, sou soberano e eu irei restaurar o meu povo, mesmo que isso pareça impossível. E Deus começou a fazer isso e irá dar cabo desse projeto até o último dia. Depois do estudo que nós acabamos de fazer no livro de Ezequiel, nós podemos responder aquelas perguntas feitas no início. Quem é Deus? Pelo menos é um Deus misericordioso, justo e soberano. Pelo menos. E como Ele revela isso aos homens? Ao ler Ezequiel nós percebemos. Ele revela essas coisas julgando o pecado de todas as nações idólatras. Ele revela isso disciplinando o pecado do seu povo. E Ele revela isso restaurando novamente o seu povo através da obra de Jesus Cristo. Se você quer experimentar essas verdades na sua vida, você precisa fazer como Ezequiel fez no início do seu ministério. Você precisa se dobrar de joelhos diante da glória do Senhor e dar ouvidos ao que Ele diz. E o que Deus diz em especial é aquilo que Ele promete através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a fazer isso, queridos. Amém? Vamos orar. Misericordioso Deus, obrigado porque o Senhor colocou profetas como Ezequiel para nos chamar ao arrependimento. Obrigado porque o Senhor se revela justo, um Deus que castiga e castigará o pecado de todos os homens. Obrigado porque isso nos constrange e porque de maneira soberana o Senhor nos mostra o meio para que escapemos do juízo do Senhor. Não há ninguém nessa terra, desta terra, capaz de nos livrar do seu julgamento. Mas há alguém que veio do céu, que virou homem, que encarnou, nasceu como um bebê, cresceu em sabedoria e graça e morreu em nosso lugar, para sobre ele tomar o castigo que nos era destinado e que era merecido. Obrigado porque, através da tua soberania, o Senhor nos livra do justo castigo que merecíamos
e faz com que alcancemos a tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pelo vislumbre que tivemos do Senhor nessa noite, pelo pouquinho que aprendemos de ti. Ensina-nos mais sobre ti. Se descreva a nós, e que a cada dia que isso acontecer, as nossas visões erradas, pessoais, egoístas, idólatras de quem o Senhor é, sejam totalmente dizimadas. Nos perdoe pelos ídolos que criamos no nosso coração e os substitua, quebre esses altares e coloque no lugar a pessoa bendita de quem o Senhor é. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.